Pessoas cobram caro para te ensinar o que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Eu vou te contar os 7 sinais de que você foi programado para a escassez. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo esses dias quando fui comprar um carro. E vou te mostrar também um exercício poderoso para você entender quanto você tem de mentalidade de escassez e por onde você precisa começar a trabalhar essa mentalidade. Se o dinheiro fosse apenas resultado de esforço, por que pessoas que trabalham igualmente duro possuem resultados financeiros tão diferentes? Eu quero que você volte o olhar para esforço. O que é esforço na sua mentalidade? A resposta disso, ela está muito além do dinheiro. Ela está na forma como você pensa, como você sente e como você age em relação ao dinheiro. Quando eu tô falando dinheiro aqui, não tô falando dinheiro a nota de papel. Tô falando dinheiro a nota de papel, tô falando dinheiro energia, tô falando abundância, tô falando prosperidade. E por que não escassez, que é o contrário de abundância e prosperidade, né? E quando a gente vai pensar no pensar, sentir, agir, a gente tem 3 coisas aqui extremamente importantes. Quando você pensa em dinheiro, você pensa em alguma coisa que está relacionada ao que você acredita, você sente alguma coisa e você age de determinada forma. Então, se o que você pensa está fazendo você se sentir ameaçado, provavelmente você vai reagir, você não vai decidir. E a maioria das pessoas, elas não administram dinheiro, elas administram crenças sobre dinheiro. E as suas crenças sobre dinheiro, elas vêm a partir de quê? A partir das experiências que você vive, a partir do que foi te ensinado. Eu costumo dizer, as nossas crenças, nós compramos elas de alguém. Quando você pensa na família, é o primeiro lugar onde você começa a adquirir crenças. E as crenças ali, elas vêm não só da forma como você viveu experiências ali, mas da forma como as pessoas te ensinaram. E quero que você pense o seguinte, as pessoas que te criaram e te ensinaram coisas relacionadas a dinheiro, prosperidade, riqueza e abundância, elas foram ensinadas. Então, são pensamentos e ensinamentos milenares que foram vindo, passando de um para outro, até que chegou em você. Então, a consciência que o primeiro lá tinha, ensinou para o outro, a consciência que ele tinha foi passando, e aí estamos aqui hoje, você, com todas essas suas crenças e essa sua consciência que você tem aí. Além do que foi ensinado, existiram as coisas que você viveu. Se você viveu uma dificuldade muito grande com escassez, com alguma coisa relacionada ao financeiro, por exemplo, tem gente que passou fome, se não passou fome, às vezes quem veio antes logo ali passou. Teve gente que passou necessidade de outras coisas, não só, às vezes não passou de comida, mas passou de outras coisas. Às vezes teve pessoas que queriam ter tido oportunidades de viver experiências que não pôde, porque não tinha financeiro suficiente para isso. Então, você é ensinado e você vive experiências ali na família. Depois da família, a gente tem que pensar em cultura. Cada cultura, ela está relacionada a uma forma de olhar para o dinheiro, a uma forma de olhar para a prosperidade, para a riqueza e abundância. Quando a gente vai pensar nisso, vamos pensar em países. Pensa em países. Tem determinados países que as pessoas têm uma mentalidade diferente, eles estão focados em outra coisa. Tem determinados países que olham o dinheiro de uma forma. Tem determinados países que olham a prosperidade de outra forma. Tem determinados países que olham a escassez de outra forma. Então, onde você foi inserido, a cultura que você viveu ali, cresceu e vive até hoje, também te ensinou isso. E aí depois a gente vai pensar, já falamos família, já falamos cultura, agora nós vamos falar escola. Na escola também nós somos ensinados. E na escola também nós vivemos experiências. Então, além do que nós somos ensinados, nós vivemos um momento que às vezes a gente queria um tênis, que o outro amigo tem, a gente não tem. E às vezes a gente não tem condições de comprar, então a gente vive a experiência daquela falta. A gente vive a experiência de querer uma mochila, a gente vive a experiência de querer um lanche diferente que a pessoa leva, a gente não tem. Depois que a gente pensa em escola, a gente vai para religião. Dentro da religião, a gente também é ensinado de determinado tipo de forma. Olha só um exemplo que a maioria das pessoas que vão falar sobre isso vai usar o mesmo exemplo. Aquela história de que um camelo é mais fácil passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Já começa aí. Se você tiver interesse nesse tipo de coisa, sobre religião aqui, sobre a forma como as pessoas são ensinadas, coloca aqui nos comentários, depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso, mas só se vocês tiverem interesse. Depois, além da religião, a gente tem as experiências emocionais. Dentro das experiências emocionais, engloba tudo que você já viveu na sua vida aí relacionada à parte de riqueza, dinheiro, tudo. Quando eu falo aqui, experiências é o que você viveu e aprendeu algo. Não que foi te ensinado, que você realmente viveu. Tipo, viveu na pele, né, que a gente fala. Depois a gente vai pensar no ambiente social. E ambiente social aqui pode ser um ambiente que você frequentou, e ali você adquiriu experiências, ou até um que você não frequentou, e às vezes até tinha muita vontade de frequentar, mas não frequentou porque não tinha condições financeiras favoráveis ali. Isso também vai trazer para você uma bagagem de experiências para ir contribuindo aí com essas crenças que você tem na sua mente.
Então, quando a gente vai pensar sobre isso, as pessoas não são iguais, cada um viveu uma vida. Ninguém viveu a sua história exatamente como você viveu. Se a gente for pensar, nem irmãos viveram exatamente as mesmas histórias, porque às vezes quando o irmão nasceu, a situação financeira era um pouco pior. Quando o outro nasceu, às vezes a situação financeira já estava um pouco melhor, ou vice-versa. Então, a sua história é única, a sua mentalidade, a sua consciência relacionada a qualquer tipo de coisa é única. E o resultado disso? O resultado é como se você fosse crescendo até o dia de hoje e fosse implantado na sua mente e no seu cérebro um programa. É como se você tivesse um programa invisível que dirige as suas decisões financeiras. Todas as decisões, mas como a gente está falando aqui voltado mais para a parte financeira, vamos pensar aqui nas decisões financeiras. E quando você vai pensar no olhar que você tem com relação ao dinheiro, você não encontra resistência externa. Primeiro, você encontra uma resistência interna. A sua realidade financeira ela é frequentemente influenciada pelas suas crenças, as suas emoções, os seus padrões inconscientes e a percepção do merecimento. Que volta lá onde eu falei. Primeiro você pensa, depois você sente e depois você age. Então aquilo que você acredita sobre dinheiro influencia a forma como você age diante dele. Então se você acredita em alguma coisa que vai fazer o seu cérebro acreditar que você está em risco, o que você vai fazer? Você simplesmente vai querer se defender para sobreviver. E aí é quando você entra em modo sobrevivência. E hoje, quando a gente olha para a sociedade, a grande maioria das pessoas tem uma crença mais voltada para a escassez e tem uma necessidade maior de sobreviver. Então, estão sempre olhando o que eu posso fazer para eu continuar sobrevivendo. Partindo disso, vamos entrar nos sinais. Então, primeiro sinal, você acredita que o dinheiro é difícil de fazer. E por que eu coloquei fazer, não coloquei ganhar? Primeiro que a grande maioria das pessoas fala que vai ganhar dinheiro. Quando a gente vai pensar em ganhar, a gente tá partindo do pressuposto que eu vou ficar aqui quieta, parada, sem fazer nada, alguém vai me dar, que eu vou ganhar. Se você for pensar, a vida da criança é desse jeito. A criança ganha tudo que ela quer. Às vezes nem tudo que ela quer, né? Mas geralmente o que vai satisfazer todas as necessidades imediatas dela ali, ela ganha. Ela não precisa de fazer nada, ela só ganha. Quando a gente vai para uma mentalidade adulto, o adulto não ganha, o adulto faz. Então, primeiro ponto, você acredita que o dinheiro é difícil de fazer. E aí tem aquelas frases comuns ali no interno, né? Às vezes nem é tão interno assim, às vezes você realmente fala isso. Tem que sofrer para vencer, nada vem fácil, dinheiro exige sacrifício. O que eu quero que você pense aqui? É o seguinte, esse difícil de fazer é o seguinte... Naturalmente, é claro que a gente precisa colocar um esforço em tudo que a gente vai fazer. Quando a gente vai ver as histórias das pessoas que realmente tiveram um grande sucesso na vida, principalmente financeiro, todas essas histórias são histórias, a maioria delas, superação. Claro que eles colocam na mídia também o que é superação, porque as pessoas adoram assistir isso. Mas sempre que você vai ver, a pessoa colocou esforço e aí as coisas foram fluindo. Por mais que às vezes demoraram anos e anos e anos, mas aí quando você vai colocar aquilo, é como se você pudesse fazer uma escada. Que a pessoa foi subindo, 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 hora ou outra deu uma descida, mas sempre continuou, né? Sempre, devagar e sempre. E aí uma hora chegou, né, numa ascensão muito grande. Quando você vai pensar num esforço muito grande que você demanda e as coisas realmente não andam por mais esforço que você coloca, é como se você subisse ali na escada 2 degraus e caísse 10. Depois subisse mais 5, caísse mais 3. Parece que quanto mais, e quando você precisasse subir de novo, você colocasse o dobro do esforço. E mesmo assim, caía mais 5 degraus. É como se você estivesse estagnado ali, e por mais esforço que você colocasse, mais estagnado você estaria. É sobre esse esforço que eu estou te falando aqui. Observe na sua vida se você não está partindo aí deste esforço. E aí, quanto mais esforço eu coloco, mais parece que o meu objetivo está distante de mim. E qual é a consequência disso? Você associa prosperidade ao sofrimento. Quando a gente vai pensar no ponto de vista de neurociência, o seu cérebro, ele evita aquilo que gera sofrimento. Então, quando você estiver ali quase, você vai voltar para trás. Quase, você volta de novo. Quase, você torna a voltar. E vira um looping sem fim e sem resultado. E eu quero que você reflita o seguinte. Se prosperar exige sofrimento, então o seu inconsciente pode estar evitando sofrer. Porque o seu cérebro, ele sempre vai trabalhar de uma forma que você se sinta confortável. E aí, agora nós vamos para o segundo sinal. O segundo sinal é, você sente culpa quando você ganha mais. Eu coloquei ganha aqui, mas vamos pensar assim. Você sente culpa quando você faz mais dinheiro. E aí, a gente pensa o seguinte. Muitas pessoas, elas desejam crescer. Claro, a grande maioria das pessoas deseja crescer. Isso aí é unânime. Só que uma grande parcela dessas pessoas, quando começa a prosperar, sente desconforto. E aí, vem uns pensamentos comuns assim.
Eu não mereço, as pessoas vão me julgar, o que as pessoas vão pensar a partir do momento que vê que eu consegui atingir isso aqui. E aí vem aquele sentimento que a pessoa não quer que ninguém saiba das conquistas, porque ela se sente desconfortável ao pensar que as outras pessoas estão sabendo da sua conquista e já quer esconder aquilo. É como se ela tivesse inconscientemente se sentindo diferente das demais pessoas. Claro que quando a gente vai pensar em frequência vibracional, é muito mais saudável para você não ficar expondo assim aleatoriamente as suas conquistas para todas as pessoas. Mas o que eu quero que você observe é o seguinte: quando você não quer expor a sua conquista, qual é o sentimento que está envolvido aí? Essa que é a questão importante aqui. Qual desconforto você sente quando você pensa que as outras pessoas não podem ver as suas conquistas? E quando a gente pensa nos sistemas nos quais a gente ocupa, por exemplo, a sua família é um sistema, o seu trabalho é um sistema, a igreja onde você está é um sistema, e etc. Ao longo da vida a gente faz parte de vários sistemas. E quando a gente vai pensar no nosso ponto de vista de quais são os sistemas que são mais importantes para nós, é daí que surgirão os conflitos. Aqueles conflitos invisíveis, aquele desejo inconsciente que você tem, quero prosperar. E aquele programa inconsciente que está instalado aí, que você pensa, eu não posso ultrapassar o meu grupo. E aí surge o quê? Culpa. E aí você vai fazer alguma coisa para você sair aí dessa situação que você está sentindo de culpa, porque querendo ou não, a culpa é um desconforto que gera para nós. E aí nós vamos para o terceiro sinal, você vive focado lá no que falta. A mente que foi treinada para escassez, quando ela estiver quase alcançando uma meta, ela vai sempre buscar por problemas, limitações, obstáculos e riscos. Olha o que aconteceu comigo recentemente, eu caí nesse terceiro sinal aqui. Eu fui trocar de carro, eu fui comprar um carro que era uma marca um pouco superior aos carros que eu já tive na vida. Naquele momento que eu fui fazer a escolha do carro, eu olhei carros de todas as marcas que tinham concessionária aqui na cidade. E aí, quando eu vi aquele carro, ele cabia no meu orçamento. Só que por ele ser um carro que ele era um pouco mais caro do que os outros carros que eu tive, e por ele ser assim, um pouco superior, questão de marca, questão de qualidade, tudo que era custo-benefício no carro era superior aos outros carros que eu já tive na vida. Ou seja, eu estava entrando por um patamar um pouco mais elevado. E aí, o que eu vi ali? Eu coloquei problemas, eu vi limitações, eu vi obstáculos e eu vi riscos. Eu comecei a pensar que, por ele ser um carro de uma marca um pouco mais caro do que as outras que eu já tive, se eu ia depois conseguir pagar as manutenções do carro. E aí depois eu pensei que eu dando um passo desse não condizia com a minha realidade, sendo que financeiramente eu tinha o dinheiro disponível para pagar o carro à vista, que foi exatamente o que eu fiz, inclusive o carro está aqui na garagem, só que naquele momento que eu não sabia ainda se eu ia fechar ou se eu não ia fechar, eu coloquei todos esses problemas e essas limitações. Eu não percebi de imediato, eu fui perceber depois, e eu depois fui analisar a situação e fui pensar. Por mais que eu trabalhasse isso em mim, por mais que eu falo sobre isso aqui praticamente todo dia nas redes, eu ainda caí nesse sinal. Então, o que eu penso? Orai e vigiai, né? Orai e vigiai. E por que eu saí disso? Por que eu não optei por outro carro? Eu acabei optando exatamente pelo qual que eu tinha colocado problema, limitação, obstáculo e risco. Porque eu consegui parar para analisar no meio da negociação. Eu pensei nos pontos negativos e depois eu pensei, tá, eu vou analisar agora os pontos positivos de todos eles. E aí eu cheguei num ponto em que eu pensei, se eu tenho um montante financeiro para pagar o carro à vista, por que eu compraria os outros carros? Coloquei tudo na balança e consegui analisar tanto os pontos negativos quanto os pontos positivos. E foi aí em que eu parei, dei um passo atrás e pensei, eu estava olhando simplesmente para o olhar de escassez. Quando você olha com o olhar de escassez, você não percebe oportunidade, você não percebe recursos, você não percebe soluções e nem possibilidades. Eu me diminuí ali. Pode ser que eu não tenha sentido que fosse merecedora, pode ser que eu tenha sentido que eu precisava ficar no mesmo patamar, pode ser que eu senti que às vezes eu estaria dando um passo a mais, eu estaria deixando algo para trás que eu não quis me responsabilizar naquele momento. Eu já analisei essa situação de várias óticas possíveis. Tô trazendo isso aqui para vocês observarem que às vezes a gente faz muita coisa no automático e não percebe, por mais que a gente estude sobre isso. Então, qual é o ensinamento aqui? Orai e vigiai. E a pergunta de ouro que eu tenho a você é, analise. Você passa mais tempo observando o que está faltando ou o que está disponível? Porque naquele momento ali, eu olhei o que estava faltando. E além disso, eu tinha um apego ao meu carro anterior. Meu carro anterior é um carro que eu sonhei muito para ter. Inclusive, eu falo que eu co-criei aquele carro anterior que eu tinha.
Só que eu tinha que entregá-lo agora, estavam todos os sentimentos envolvidos. Além de eu estar escolhendo por um carro que era um patamar a mais, eu tinha que entregar o carro que eu tinha. E eu criei um apego muito grande a esse carro. Eu chorei o dia inteiro no dia de eu entregar aquele carro. Vendi o carro e comprei o outro novo, né? E eu já tinha ficado 10 anos com o carro. Mas mesmo assim, eu tinha um apego cego a ele. É como se eu quisesse permanecer ali no mesmo patamar que eu estava. É como se eu estivesse lutando para dar um passo adiante. Observe essas coisas em você e pense. A sua resposta pode explicar parte dos seus resultados financeiros que você tem hoje. Então, quarto sinal, você tem dificuldade para cobrar pelo seu valor? Quando eu falo seu valor pessoal, o valor de um serviço que você entrega, o valor de um produto que você vende, você tem dificuldade? Porque tem pessoas que têm dificuldade. Cobra abaixo do mercado, do valor do mercado, tem vergonha de vender. E quando a gente vende, que eu falo vender, não é só produto, a gente se vende também. Você vai numa entrevista de emprego, você está se vendendo. Então, você desconta excessivamente o que é seu por direito. Tipo, vai numa entrevista de emprego, a pessoa te oferece muito abaixo do que estão pagando no mercado pela mesma coisa que você faz e você aceita mesmo assim. Ou você vai vender alguma coisa que você sabe que entrega um valor muito grande ali, um produto que você tem, você coloca um preço muito baixo, porque você tem medo, às vezes, da pessoa não pagar. Então, você tem dificuldade de cobrar o seu valor. Você sente culpa quando a pessoa vai te pagar. Não precisa pagar não, certo tipo de coisa. Você fala, não precisa pagar não vou te cobrar não. Às vezes você está até precisando daquele dinheiro que a pessoa te pagaria, mas você, não vou te cobrar não. Então, você tem dificuldade? Esse é o quarto sinal. Dinheiro é uma energia de troca justa. E o que eu quero que você pense aqui? Não é nem no papel, naquele papel, na cédula de dinheiro. Pense no dinheiro como uma energia de troca. Eu tenho um produto e você tem o dinheiro e precisa do produto. Eu entrego o produto para você, você me entrega o dinheiro e a gente faz a troca. E aqui precisa ser justo. Porque se eu entrego um produto que ele não vai entregar um valor muito bom para você, mas eu te entrego um produto que tem um valor que custa 5, vamos supor. Eu te entrego, ele só vai te entregar o que 5 te entregaria, mas eu te cobro 20, ou seja, várias vezes a mais, né? Aqui não ficou justo. Por quê? Porque eu recebi mais do que o que eu te entreguei. E o dinheiro, ele tem um senso de justiça muito grande. O dinheiro, ele é um fluxo infinito, ele gira em fluxo. Ele é um fluxo. Só que, como ele tem uma energia de justiça muito grande, precisa ser equilibrado. Aquela troca precisa ser justa. Então, se eu cobrei demais e te entreguei de menos, não ficou justo. Eu recebi muito, você recebeu pouco. Não ficou justo. Aí, o que acontece? Há uma quebra nesse fluxo. Não dá continuidade. Trava aí. Para aí. E ao mesmo tempo vice-versa. Se eu te entregar um produto que ele vale 20 e eu te cobrar 5, também não houve justiça ali. E a energia do dinheiro, ela é extremamente justa. E aí o fluxo é interrompido. Então, você receber não é exploração. Você receber é um equilíbrio. Então, se você tem uma dificuldade em receber, você vai ter dificuldade em receber qualquer coisa na vida. Dinheiro é uma das formas pelas quais o mercado reconhece o valor que você entregou em qualquer coisa que você entregou que o outro precisava. Então, para o dinheiro circular, você precisa de uma pessoa que tem algo e você precisa de uma pessoa que precisa daquele algo. E aí, essas duas pessoas vão trocar o dinheiro em troca do que a pessoa precisa. E desde que seja justo, para isso aí continuar circulando. Tá? Porque se não for justo, uma hora a vida vai equilibrar. Quando existe um benefício para ambos os lados, existe uma troca saudável. Quinto sinal, você julga pessoas prósperas. E aqui eu quero deixar um negócio muito importante aqui, autorresponsabilidade. Quando você vê uma pessoa que ela prosperou financeiramente, ou seja, de repente, ou seja, tem anos que ela vem buscando por isso e agora realmente conseguiu, chegou lá, o que você sente quando você vê essa pessoa que prosperou? E o que você fala? Por exemplo, o rico é ganancioso, deve ter feito algo errado, só conseguiu porque teve sorte, ou tipo, desmereceu, né, o que a pessoa conseguiu. Eu quero que você pense aqui o seguinte, autorresponsabilidade. Por quê? Porque se o outro conseguiu fazendo algo errado, o problema é do outro, né? Não é seu. O que eu quero que você pense aqui, extremamente importante, o que você sente por dentro. Qual é o seu sentimento diante de uma pessoa que fez uma fortuna ali? Qual é o seu sentimento? Se o seu sentimento é olhar para essa pessoa e julgar negativamente,
É essa que é a questão aqui. Estamos diante de um paradoxo, porque o seu inconsciente evita aquilo que você condena. Então, se você acredita que a riqueza da outra pessoa é algo negativo, o seu sistema interno ele vai criar uma resistência para você alcançar a riqueza. Por quê? O outro só pode ter feito alguma coisa errada para ele ter prosperado. Se essa é a sua mente, né, a sua mentalidade, você olha e pensa, isso aí é extremamente negativo. Então, o seu sistema interno vai criar uma resistência para o que é negativo. Então, observe o que você sente quando você vê uma outra pessoa que prosperou. O que você pensa primeiramente? Sexto sinal, você não se considera capaz. Pensamentos comuns, eu não estou pronto, eu não sou bom o suficiente, eu ainda preciso aprender mais. E o que acontece aqui? Pessoas que não estão prontas, que às vezes você julga até que elas são piores do que o que você faz, no que você faz, mas às vezes elas tiveram coragem, não ficou esperando a hora, foi lá e fez. Foi lá e fez e aconteceu. E você está aí até agora parado e esperando ficar pronto. Não existe um momento perfeito. E a vida, enquanto isso, enquanto você está aí esperando o momento perfeito, a vida está passando. Então, por qual motivo é que você não considera-se capaz? Precisa entender aonde está o seu foco quando você pensa sobre isso. Você não se considera capaz porque você é muito exigente, você tem uma régua muito alta, você espera um dia você conseguir fazer perfeito, para aí sim, esse dia vai ser o dia que eu tô capaz. Isso não vai acontecer. Tá, isso não vai acontecer e esse daqui também é um sinal de escassez, porque você está olhando para o que falta. Sétimo sinal, você vive em estado de medo. Medo de perder dinheiro, medo de investir, medo de crescer, medo de falhar, medo de ser julgado. Quando a gente tem medo, a gente sempre está pensando na forma como a gente vai se defender. E o seu cérebro, quando ele está num estado de sobrevivência, quando ele quer se defender, ele está no estado de sobrevivência. Você não raciocina mais. Porque a parte que raciocina é uma, a parte que te defende para te fazer sobreviver é outra. Então, se você vive sempre com esse olhar de medo, perder dinheiro, eu preciso reter, investir, não vou mexer com isso não. Crescer, você sempre tá ali, não vou, porque eu não tô pronta, porque eu tenho medo, porque isso, porque aquilo. Você está olhando para a parte negativa da coisa. E aí, qual que é o custo do medo? Foi o que eu falei, quando o seu cérebro opera em sobrevivência, você não tem criatividade, você não tem visão estratégica, você não tem inovação nem coragem para agir. Porque você não consegue enxergar expansão, você só consegue enxergar uma forma que vai reter. O medo excessivo reduz a sua capacidade de perceber oportunidades. Isso é neurocientífico. Quando a gente vai pensar em neurociências, é tudo que eu expliquei, né? E quando a gente vai pensar na parte de frequência vibracional, uma pessoa que está com medo, ela vibra numa frequência muito baixa. Uma pessoa que está com medo, ela olha demais para o problema. E aí, quando você olha demais para o problema, você dá ênfase para o problema. E tudo que você foca, expande. Então, você vai ter mais problema. E com a sua frequência vibracional muito baixa, você vai atrair o quê? Não vai atrair. Então, uma reprogramação financeira aqui. Toda mudança começa em 3 níveis. Anote isso. Pensamento, o que eu acredito, emoção, o que eu sinto, comportamento, como eu ajo. Vamos voltar lá no primeiro slide que eu expliquei aqui para vocês. Então, quando essas 3 coisas se alinham, novos resultados tornam-se possível. Então, se eu tenho algo que eu acredito, que é positivo, que vai me levar onde eu quero ir, se eu realmente acreditar, quando eu falo acreditar, tem a ver com as crenças. Então, se eu acredito que realmente eu vou conseguir chegar lá onde eu quero chegar, eu preciso acreditar para que eu sinta uma emoção que me deixe positiva e confiante e não acione no meu cérebro uma sensação de que eu preciso ficar confortável para que então eu consiga me comportar da forma que eu preciso para eu chegar lá onde eu preciso chegar. Se qualquer uma dessas 3 coisas aqui não estiverem alinhadas, eu não vou conseguir. E agora eu vou deixar um exercício prático para você avaliar aí. Você vai avaliar de 0 a 10 essas 5 coisas que eu vou falar em seguida. Vamos pensar o seguinte, até 5 você ainda está no seu estado mais negativo. De 5 a 10 já está no estado mais positivo. Então anote aí. Primeiro, você vai olhar o quanto é para você o medo de perder dinheiro. Você acha que é uma coisa que te tira do conforto, te tira a paz? Dê uma numeração aí de 0 a 10. Depois, a sua dificuldade de cobrar. De cobrar mesmo, de colocar preço no que você tem. Seja lá um produto, seja você mesmo. Qual é a sua dificuldade para cobrar?
Depois, de quanto é esse sentimento de merecimento? De 0 a 10, de quanto é? De quanto é você se sentir merecedor de receber quando você faz alguma coisa que as pessoas vão te pagar? É tranquilo para você? Ou você fica não querendo cobrar? Como é para você? Depois, a confiança financeira, quanto é para você? Quanto é para você ir ali pagar uma conta e saber que no mês que vem você tem de novo dinheiro suficiente para pagar aquela conta? É tranquilo para você? Ou é uma coisa que te tira a paz? E depois, a sua capacidade de receber. Receber mesmo, qualquer coisa. Um presente de aniversário, um presente porque você fez um favor para uma pessoa, a pessoa vai te dar um presente. Como é para você receber isso? É tranquilo? Ou te incomoda receber? O seu resultado aqui, ele vai mostrar aonde é o seu ponto de partida que você precisa começar a trabalhar. Então, tudo que você marcou aí que está a menos de 5 é o que está mais negativo. Tudo que você marcou que está acima de 5 é o que está mais positivo. E aí já dá para você entender. Eu preciso começar a trabalhar por aqui. E aí, a partir de hoje, eu quero que você decrete algo novo aí na sua vida. Eu escolho desenvolver uma relação mais consciente com o dinheiro. E qual que é essa relação mais consciente? Uma relação que eu esteja aberta para receber. Uma relação que eu pense diferente a respeito de dinheiro, de riqueza, de abundância e prosperidade. Como eu vou fazer isso? Expandindo o meu conhecimento a respeito disso. Me colocando ali naquela situação que envolve dinheiro, riqueza, abundância e prosperidade. Como que eu olho para isso? Eu, não é o outro, sou eu. Como eu me sinto aqui. E eu só vou conseguir desenvolver essa relação mais consciente a partir do momento que eu tenho mais conhecimento, a partir do momento que eu expando a minha consciência. Eu preciso estar aberto para isso. Eu preciso falar, eu quero, o que eu preciso fazer? Que é um olhar de expansão. Se eu já pensar assim, não tem tempo. Se eu já coloquei um empecilho aqui, seja lá qual o obstáculo, lembra lá do olhar de que coloca problema, de que coloca obstáculo, de que coloca risco ali envolvido. Então, quer dizer que você ainda está olhando para a escassez ainda assim. E eu reconheço o meu valor e me abro para trocas justas. Sempre. A vida ela é feita de trocas justas. Porque quando a vida não é feita de troca justa, ela vai dar um jeito de fazer a troca ficar justa. Presta atenção. Uma hora a vida vai retribuir ou cobrar. A troca precisa ser justa. Se você ficou até aqui, eu quero que você comente aqui para mim. Prosperidade, eu me abro. Eu vou ter o prazer de responder a cada um de vocês. E se você conhece uma pessoa que precisa escutar essas coisas que eu falei aqui, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, se inscreve no canal, curte, comenta. Eu vou deixar meu contato aqui e o meu site aqui para você conhecer o meu trabalho. E eu te espero aqui na próxima aula. Até lá!